Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos conceituar uma retomada dos conteúdos que nós vimos nesse trimestre. Lembrando que na última aula nós vimos filosofia e lógica, né? Depois de 2 aulinhas ali que nós falamos, por exemplo, sobre como estruturar a nossa argumentação, a nossa forma de conhecer. Hoje, então, nós vamos retomar esse conteúdo. Então, desde já, pegue seu lápis, seu caderno, faça suas anotações com a sua caneta, enfim. Se prepare para essa aula de hoje que nós vamos retomar alguns conceitos, então nós vamos revisar, nós vamos olhar de novo, aprofundar alguma coisa, sanar uma dúvida que talvez restou aí para você, para a gente fechar muito bem esse ano letivo com todos os problemas que tivemos, mas que com certeza você conseguiu aí estudar filosofia e aprender bastante coisa aqui no Aula Paraná. Então, hoje nós vamos conceituar as formas de conhecimento, nós vamos retomar os conteúdos referentes a isso e também demonstrar aspectos do conhecimento. Lembre-se que terminou essa aula, vá no Classroom, responda as questões que lá estão para garantir a sua presença e com certeza, se você tiver alguma dúvida, alguma questão ainda que resida sobre os conteúdos dessa aula, mande um e-mail para o seu professor, uma mensagem para o seu professor que com certeza ele prontamente vai te responder e te ajudar a aprofundar esses conhecimentos que nós vamos ver na aula de hoje. Então, pensamento mítico. Hoje nós vamos estudar então as formas de conhecimento. As formas de conhecimento então, lembrando a vocês, tem a ver com conhecimento mítico, tem a ver com pensamento religioso, são formas com que a gente observa o mundo. Então, nesse primeiro momento, nós vamos olhar para o pensamento mítico, os mitos, né? Então, aqui, ó, já tem um Zeus bem bombadão aqui, né? Mitologia grega, aqui com todas as suas influências, né? Se a gente olhar aqui, tem o deus da guerra, o Ares, enfim. O que isso te lembra, né? O que ao falar da mitologia lembra você? Geralmente a gente lembra dessas, né? Mitologia grega, mitologia nórdica lá com Thor, né, com Odin, enfim. Mas nós temos que lembrar que isso é uma forma de crença, é uma explicação da realidade que esses povos encontraram para responder às suas questões fundamentais da vida. Por exemplo, por que o sol nasce? Né? Por que a chuva cai? E isso era feito através de narrativas, ou seja, eram contos, eram histórias que eram narradas, em geral, pelos poetas, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, eram os poetas que faziam esse papel, e isso revelava algumas explicações fantásticas sobre a realidade. Então, por exemplo, se você vai ao mito de como surgiu a noite aqui para as nossas tribos indígenas, para algumas delas, foi uma cabaça que se rompeu e a noite saiu de dentro da cabaça. Veja como é fantástico isso, né? A cabaça é um fruto, né, de uma árvore daqui das Américas. Então, ao se romper aquela cabaça, formou-se todo o firmamento, a noite, né? Então, com a noite também vieram todos os terrores que a noite apresenta. Então, isso é uma explicação fantástica da realidade. E, principalmente, algo muito importante, a oralidade. Essas explicações, então, nós encontramos nessas mitologias. Então, aqui, ó, uma mitologia, ou pelo menos uma influência africana que nós temos no Brasil. Então, aqui com algumas entidades, algumas que hoje também são encontradas, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, né? Uma mitologia aqui mais oriental, falando de dragão, de fênix, enfim. Mitologia brasileira, então a gente tem aqui Boitatá, Saci-Pererê, e aqui, por exemplo, né, a árvore dos reinos, né, dos 7 reinos lá da mitologia nórdica. Então, a gente encontra elementos parecidos em todas elas. Por isso é importante a gente entender que não existe uma mitologia melhor ou pior. Hoje, por exemplo, com o cinema, os videogames e tantas outras formas de se transmitir o conhecimento referente às mitologias, a gente acaba perdendo um pouco desse sentido. As pessoas que comumente postulavam essas mitologias, elas tinham uma crença fundante nisso, ou seja, elas de fato acreditavam que isso respondia à realidade delas. Por isso que o pensamento mítico é uma forma de responder à nossa realidade. Assim como o pensamento religioso, que muitas vezes está meio que vinculado ao pensamento mítico. Mas religião vem de religare, religar o humano com o divino, que seria transcendente. E isso está presente em várias organizações religiosas.
E o que está por trás? A fé. Então eu preciso perceber que o sentimento religioso ou a religiosidade do ser humano, ela também explica a realidade, ela também tenta dar sentido àquilo que, por exemplo, foge da explicação natural das coisas. Até por isso nós temos religiões até hoje, né? E o que fundamenta, né, boa parte dessas explicações está vinculado aos textos sagrados. Textos sagrados esses que podem estar escritos ou não. Existem várias religiosidades, várias organizações religiosas que não têm textos escritos, mas a oralidade transmite isso. Mas um famoso texto sagrado, que provavelmente você conhece, é a Bíblia, por exemplo. Então, lembre-se que quando nós falamos das religiões, nós estamos falando de um pensamento que tem por base a fé. Por isso que o que está por trás do sentimento religioso é o dogma. O dogma ele não precisa ser demonstrado, porque é uma verdade da fé. E isso é representado, por exemplo, quando vemos fenômenos religiosos, né? Algumas religiosidades acreditam em epifanias, acreditam em manifestações divinas e tantas outras coisas. O que vai explicar isso? Ou até mesmo a condição natural do mundo é a possibilidade do próprio ser humano ter a interferência divina na sua vida. Então, por isso que a fé é tão decisiva. Por isso que, qual é a diferença, ou uma diferença muito importante entre mitologia e religião? Na religião, quem é responsável por essa transmissão de conhecimento são os sacerdotes, são os gurus, são aquelas pessoas que são direcionadas ao cuidado da religiosidade, não só naquilo que está escrito, mas também naquilo que é interpretado e nos seus costumes. E na mitologia, geralmente, são narradores, né, são oradores, por exemplo, como na Grécia Antiga, né, que eles iam até a praça pública e recitavam, cantavam isso para a população. Então, uma diferença importante para a gente situar. Então, o mitológico e o religioso, eles estão muito vinculados, tá? Eles estão muito próximos. Por quê? Muito de crença existe ali, mas também de curiosidade de como explicar a realidade, e por isso aparecem algumas explicações até mesmo fantásticas, como nas mitologias. Parando um pouquinho para pensar agora, vamos responder uma questão? O pensamento mítico, letra A, é formado pela ciência e pela pesquisa, ou letra B, explica de forma fantástica os fenômenos? Responda essa questão que daqui a pouco eu volto e trago a resposta correta. E aí, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver se é a correta? Letra B, explica de forma fantástica os fenômenos. Então, por isso que o pensamento mítico, ele tem essa característica, né, de uma explicação tão fantástica que faça com que a realidade, né, seja imaginativa, de certa forma, em alguns momentos. Por isso que a gente precisa ter essa atenção com o pensamento mítico. Uma outra forma de conhecimento, uma outra forma de explicar a realidade é o senso comum. Bom, senso comum, uma ideia comum que as pessoas compartilham? Sim, tem a ver com isso. Mas são saberes do cotidiano. Por exemplo, você usa o senso comum quando você está andando, né? Você não fica se perguntando se um passo atrás do outro vai te levar a algum lugar. Você simplesmente anda e você faz isso pelo senso comum. A grande questão é que o senso comum ele tem uma limitação, né? Até porque ele é fruto de hábitos, crenças, tradições. Muito disso aqui faz com que a realidade seja disfarçada e a gente não consiga alcançar uma resposta tão assim próxima da realidade. Justamente porque no senso comum não existe questionamento.
Precisamos questionar as coisas, precisamos observar aquilo que está ao nosso redor e pensar sobre elas. Não quer dizer simplesmente questionar por questionar, mas o senso comum abdica de questionar. Por isso é tão importante a gente entender o que é o senso comum. Porque isso cria estereótipos, então cria figuras universalizadas, ou seja, que são tidas de uma certa forma, como se todos os representantes daqueles objetos fossem iguais. Todas as circunstâncias seriam sempre desse jeito. E a gente sabe, né, que o para sempre, o tudo, eles podem incorrer num problema e principalmente em um equívoco. Por isso que a fórmula mágica do senso comum é bombástica, né? Ela pode provocar muitos equívocos. Por exemplo, em outras aulas nós falamos sobre fake news. Estamos relacionados aqui ao senso comum. Por quê? O senso comum propõe uma única versão, né? Ela é entrete, ela é fácil, de fácil acesso, mas ela é muito superficial, gera estereótipos e por isso a gente tem que picar a mula, fugir daqui do senso comum muitas vezes. Veja, um exemplo de senso comum ou de como o senso comum pode atuar é nas fake news, né, que circulam pela internet e, né, promovem mentiras, equívocos e por aí vai. Então, parando mais uma vez aqui para a gente perceber esses conceitos e aprofundar através de uma questão. Os hábitos cotidianos, quando tomados como verdade sem questionamento, são: letra A, senso comum; letra B, pensamento científico; ou letra C, filosofia? Qual é a resposta correta? Responde aí no seu caderno, faça seus apontamentos. Daqui a pouco eu volto e trago a resposta correta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos diretamente ver qual é a correta? Letra A. Então, quando nós temos hábitos do cotidiano muito frequentes e tomados assim sem um questionamento, nós temos o senso comum. Então, por isso que é tão importante você anotar, fazer seus questionamentos, aprofundamentos. Com certeza, o professor da sua escola vai te ajudar a fazer isso. Então, anote aí no seu caderno, vá anotando as questões, que com certeza ele vai te ajudar assim que você mandar essa pergunta para ele. E assim você vai poder conhecer mais, aprofundar mais o que a gente vê na aula de hoje. Vamos a uma outra forma de conhecimento, filosófico, que tem por característica principal a criticidade. O que é criticidade? Crítica é olhar para o mundo e observar o que de fato ele é. As questões, o que está por trás dele. Criticidade não é falar mal das coisas. Criticidade é observar e buscar algum critério que nos valide, que nos dê segurança, que faça com que a verdade surja ou apareça ou se revele, ou que nós construamos essa verdade em algum momento. Por isso que a razão é tão fundamental quando nós falamos da filosofia. O pensamento, a racionalidade é um pressuposto básico da filosofia. Por isso que nós, seres humanos, fazemos filosofia. Ainda não descobrimos outros seres, né, outras raças que façam isso, mas nós, seres humanos, fazemos filosofia. Mas não simplesmente elucubramos qualquer coisa. Temos um rigor de pensamento, por isso aparece a lógica que nós vimos na aula anterior, né? Que é justamente para encaminhar uma forma de pensamento que nos dê segurança desses conhecimentos. E aí vem a pergunta, por que eu preciso filosofar? E veja, por que eu preciso da filosofia? Aquele pensador está ali, ó, pensando, por que eu preciso da filosofia? Bom, talvez você não sinta de imediato uma necessidade, talvez a filosofia nem se preocupe com isso, mas a filosofia nos ajuda a ir além, nos ajuda a responder as questões que estão por trás da nossa própria vida, né? O mundo à nossa volta, como nós nos relacionamos com ele, os porquês da vida. E isso nos leva além. Não é à toa que por trás de qualquer mudança existe um pensamento
que norteia essa mudança. Por isso a filosofia acaba nos ajudando nesse sentido. Por isso que nós vamos ao Kant, né? Immanuel Kant traz essa afirmação: não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar, que é justamente pegar aquele conhecimento e forjá-lo no seu próprio pensamento. Depois que eu lancei uma ideia para você, eu lancei como se fosse uma filosofia, você entende, projeta isso ao seu modo de ver. Por isso que você aprende a filosofar. Ou seja, você faz o processo de filosofia, de pensamento racional. Não simplesmente acolhe, né, parado ali, recebendo essas informações, porque você dá a sua própria interpretação. E mesmo o próprio escritor daquela filosofia, ele, quando ele olha para aquilo que ele escreveu, ele também está filosofando, porque ele está recebendo aquela informação, por mais que foi ele que escreveu. Por isso é tão importante a gente parar um pouquinho e pensar: filosofia, filosofar. Ah, nós temos uma filosofia, mas quando eu olho para ela, eu estou filosofando. Quando eu estudo, quando eu observo, e principalmente quando eu vou, escrevo sobre isso, passo para as outras pessoas. Então, o que nós estamos fazendo nessa aula? Estamos aprendendo a filosofar. Por isso, então, respondo essa questão aqui, filosofando. A filosofia propõe, letra A reflexão crítica sobre as principais questões do ser humano, ou letra B, a crença e o senso comum como resposta. Daqui a pouquinho eu volto com a resposta correta. Anote aí aquilo que você achar melhor e com certeza, eu tenho certeza, você vai acertar essa questão. E aí, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver? Letra A. Essa é a resposta correta. A filosofia, então, propõe a reflexão crítica sobre as principais questões do ser humano. Então, a criticidade, a reflexão e a racionalidade aparecem aqui como o modelo que vai nos garantir um critério de verdade, vai nos garantir, por exemplo, pensar o porquê das coisas. Por isso, a filosofia tem a sua importância nesse nível. Uma coisa importante que também surge a partir do pensamento filosófico é o pensamento científico. Veja, a ciência hoje que proporcionou que eu esteja aqui e você em vários lugares, né? Você não, né? Mas vários estudantes em lugares diferentes assistindo a uma aula remota, a ciência nos ajudou a chegar nesse nível, porque hoje nós temos câmeras, nós temos internet, nós temos várias coisas que são oriundas do pensamento científico. Mas o que o pensamento científico faz? Ele digere o conhecimento e tenta fazer com que ele se materialize. Por isso que ciência vem de scientia, no latim, que significa conhecimento. Conhecimento. Conhecimento do mundo. Então, o que a ciência faz? Ela descreve o que é o mundo, ela tenta averiguar o que é isso. Nós vamos aprofundar isso quando vocês estiverem lá no terceiro ano, quando nós estudarmos filosofia da ciência. Mas o que é fundamental nesse recorte que nós estamos fazendo? Uma das coisas importantes é que existe um método para a ciência fazer isso. O método científico, ele nos dá critérios, né, passo a passo, para que a gente possa verificar isso. Por exemplo, quando um cientista faz uma descoberta, ele deixa ali, de certa forma, anotado, né? Grosso modo eu falando, né? Mas deixa anotado para que o outro cientista faça também o mesmo processo e veja se dá o mesmo resultado. Ou seja, nós temos como verificar se aquele conhecimento é de fato
um conhecimento verídico, se não é. Por isso que existem tantas transformações na ciência e por isso que nós temos um elevado grau de segurança no conhecimento científico. Porque o tempo todo nós podemos revisitar essas questões, perceber quais são os fundamentos e ir além disso. Por isso que simplesmente desconsiderar a ciência enquanto um fundamento, um pensamento, ou principalmente como uma fonte de segurança para o conhecimento, acaba sendo equivocado, porque a ciência tem todo um processo para denotar aquilo que ela considera verdadeiro ou falso. Por isso que, por exemplo, quando a gente olha aqui, né, nessa imagem, o que chama atenção? O que chama a sua atenção? Né, nós temos uma luneta, né, nós temos aqui frutas, enfim, bastante coisas aqui com Galileu. Então, a grande questão é o seguinte, a ciência, ela tenta traduzir o mundo daquilo que ele é, daquilo que ele se apresenta. Não tenta elocubrar, por exemplo, se existe algo a mais, simplesmente falando disso como se fosse a verdade. Mas tentamos descobrir o que o mundo é. Por isso que o método científico ele tem tanto passo a passo. Por exemplo, primeiro a gente observa as mudanças no mundo, surge uma questão ali. E aí, nessas questões que vão surgindo, a gente levanta uma hipótese. A hipótese, na verdade, é o pressuposto da pesquisa, que é aquilo ali, para onde nós vamos, né? Nós precisamos ter um objetivo com essa pesquisa. E aí começa a experimentação, a gente faz as análises, faz todo o processo de estudo daquela hipótese que foi levantada. Se tudo correr bem, ou mesmo que não corra bem, mas a gente vai chegar a algumas conclusões. Essas conclusões é que vão gerar esse conhecimento que é tão seguro que a gente pode afirmar na ciência. Então, o que a ciência está preocupada? A partir da sua metodologia, dar segurança aos conhecimentos que nós temos na nossa realidade. Então, olhando para essa realidade do pensamento científico, responda essa questão. O pensamento científico, letra A, propõe o método como garantia do conhecimento ou letra B, postula a fé e a crença como base do conhecimento? Responda essa questão que daqui a pouco eu volto e digo para vocês qual é a correta. Estudante, vamos responder então corretamente aqui comigo? Letra A, propõe o método como garantia do conhecimento. Tenho certeza que você acertou. Mas se você não acertou, tenha certeza que o método científico, né, é essa grande garantia, né, que o pensamento científico dá pra gente. Né? A metodologia é a forma com que a ciência se expressa. Não fique chateado se errou, aprofunde isso, né? Verifique essas questões com o professor. E só lembrando, hoje nós vimos mitologia, nós vimos pensamento religioso, o senso comum, a filosofia e a ciência. Formas de conhecimento que estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes na nossa cultura e nós devemos entendê-los muito mais do que simplesmente abdicá-los, mas conhecê-los para poder fazer as nossas escolhas da melhor forma possível. Aqui estão algumas referências da aula de hoje. Pode usar o seu livro didático para aprofundar essas questões. Fica aqui o meu muito obrigado a cada um que esteve aí do outro lado da telinha. Gratidão a cada um de vocês e nos vemos numa próxima oportunidade.